Não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vini Casagrande, claro, mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Venê? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece. Público, tá? Privado, melhor estádio dizer. aí, Michelete, que não é esse lugar aí. Isso aí não vai ter esse estádio. E não vai ser nesse modelo. Esse estádio, inclusive, tá pequeno. E só Sobre o jogo, o Rames... Foi muito mal. O Rames Rodrigues está fora do jogo também. Ah, é. Ô, Dorival, desculpa. Você tem razão, viu? Cobramos você de ter escalado o Mas por homem. que ele tá fora? É, contusão na Dolores. Dolores, o cara não aguenta. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vamos trazer as principais informações do Mengão de hoje, né? O Flamengo projetando seu jogo contra o São Paulo. Jogo esse decisivo, né? Até porque o Flamengo pode embalar já a segunda vitória no campeonato. São Paulo vem com alguns desfalques. O Flamengo tem um retorno aí de Varela. E tem tudo para fazer um bom jogo, né? A mídia discute, né? Porque o Flamengo, quando está com um jogador a mais, a tendência é ficar pior. Por que será? A mídia discute, né? Será que o Flamengo vai deslanchar contra o São Paulo? Para mim, pessoal, o Flamengo vai fazer um ótimo jogo, né? Eu não sei se vocês estão acostumados a assistir jogos dos times de Tite. Tem que ter um pouco de paciência, pessoal. Nem sempre o Flamengo vai amassar. Nem sempre o Flamengo vai passar por cima. Mas sempre o Flamengo vai ser competitivo. Vai vir com um time forte. E um time capaz de entrar em campo, lutar até o último minuto pela vitória e lutar por títulos, né? Então é isso, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, Placar TV, link na descrição, SBT Rio, link na descrição. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e vamos pra cima, né? Vamos ver se a gente consegue outra vitória. É importantíssimo uma segunda vitória nesse momento do campeonato. Botar uma gordurinha para quando chegar na Copa América, o Flamengo já está com a gordurinha a mais e possa relaxar um pouco, né? Quando eu digo relaxar, até porque tem muitos jogadores que vai ser convocado para suas seleções, né? Só do Uruguai são 4, né? Então é isso, né? Muita informação. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz mais informação, pessoal. Vamos lá. No momento ele pode mudar um pouco o estilo dele, porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários e que tinham a mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude, mas tinha um a mais. E contra o Atlético Goianiense, exatamente, que ali no suspiro, no pênaltizinho. A pergunta que fica e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América, porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, a seleção brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na seleção brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida?
Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a seleção brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão é, não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as 2 situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, pra mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam um pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede. O Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente. Então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo está diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte... Não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas será que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim, não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada, pedindo pro time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe... Isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português. Porque ele não ficava satisfeito assim, com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro. Assim. É uma questão não é cultural. Só mesmo. Os times têm essas questões, e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vini Casagrande. É, exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. Daqui a pouco tem imagens do Hugo Moura chegando, já está no Rio de Janeiro, né, Pedro? Tá. O estádio do Flamengo, Bernardo, o que temos de novidade? Cara, isso é uma questão muito complicada, tá? Então simplifica. Porque vamos lá, o Flamengo tem um potencial construtivo na Gávea
E caso compre, acho que isso é importante falar, caso compre o terreno do gasômetro para construir o estádio, usaria esse potencial construtivo da Gávea para ter um abatimento no potencial construtivo do gasômetro. Isso é uma picaretagem. Não é picaretagem. Isso é uma picaretagem. Primeiro que é o seguinte, o terreno da Gávea, o terreno da Gávea foi, ele nunca foi... Esse aí não é o gasômetro. Esse é o terreno do gasômetro? Não, isso não é o gasômetro. Essa é a Gávea. Não, a Gávea não, é a Barra. Essa é a Barra da Tijuca. O que é isso aí? Não é De onde veio esse desenho aí, esse troço? Não sei. É bonitinho, mas pode tirar. Mas, ó, bonito. O Palmeiras, por exemplo, não vai jogar nesse estádio. Não, põe de volta lá, põe lá de volta. Aí o Palmeiras não jogaria. Vai jogar, mas vai ser o jogo de torcida única. Sim, porque... Põe lá a torcida de novo. Olha lá, não, tem muita árvore em volta, imagina. Gente, é uma pelo amor de floresta. Deus. Uma floresta Olha fechada. aquilo. Imagina. Segue o jogo, gente, pelo amor de Deus. Olha, a Gávea é cedida ao Flamengo, tá certo? Pelo poder público por 300 anos, desde que as atividades ali sejam restritas. Já não é do Flamengo? Já é do Flamengo. Não. É do Flamengo. A Gávea é do O terreno da Flamengo. Gávea não pertence ao Flamengo. O Flamengo é obrigado a usar aquele Tanto que terreno. o Flamengo quis construir um estádio ali, não podia pode. pela questão do plano diretor. Não, o Flamengo recebeu aquele terreno, o terreno Bernardo. é tombado, não, né? Comodato? Não é tombado, não, né? Num Mesmo comodato, esquema daqui. desde que seja utilizado única e exclusivamente para atividade esportiva. E o estádio é uma atividade esportiva. O Flamengo não é dono daquele terreno a ponto de chegar, vamos fazer um condomínio aqui. Não pode. Se quiser fazer um Não, mas condomínio não vai ali, ele tem que fazer um devolver. condomínio. A gente tá falando sobre o estádio. Mas ali na Gávea não dá para fazer estádio. Não dá pra fazer estádio por conta do plano diretor. Já teve essa não dá. cascata lá atrás com o Kleber Não tem Leite. espaço pra isso. Não sobre, é um quarteirão, gente, imagina. Um estádio dá? ali para... Tá em frente ao Jockey, né? Já sei. Tá em frente ao Jockey. É, E o exatamente. Jockey é E tombado. aí ele tem um potencial construtivo Construtivo para e quer isso, transferir para quer transferir pro gasômetro. Mas vale lembrar que isso não tem nada a ver com a compra do terreno, porque o terreno pertence a um fundo de investimento público, tá? Privado, O melhor estádio aí, dizendo. Michelete, que não é esse lugar Isso aí. aí não vai ter esse estádio. E não vai ser nesse modelo. Esse estádio, inclusive, tá pequeno. E só uma rapidinho sobre o Flamengo. O Tite vai mudar o time pro jogo de amanhã contra o São Paulo. Opa. Vai colocar. Opa! Varela vai voltar, tá? Informação. Ele passou mal antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Mais ou menos o que eu tive. Sim. É, mais ou menos o que você teve. Só que ele mas teve, eu não sei não se tô ele legal teve ainda. febre e tal. Tô essas dizendo pra coisas. vocês que eu não tô legal ainda. Ele treinou ontem, ele vai tô voltar. percebendo. O Vinha O aroma. bateu a cabeça, tá fora do jogo, né? Então vai o Ayrton Então o Lucas. Ayrton Lucas acabou aquela. Eu não vou nem falar idiosincrasia, porque é pior do que idiosincrasia. Aquela escalação ridícula do Ayrton Lucas como lateral direito na partida contra o Atlético Goianiense. Foi Uma ridículo. informação sobre o jogo. O Rames Rodrigues está fora do jogo também. Ah, é. Ô, Dorival, desculpa. Você tem razão, viu? Cobramos você de ter Mas escalado por o que homem. ele tá fora? Contusão na coxa. Dolores. Dolores, o cara não aguenta, é verdade. Não adianta a gente ficar forçando, a gente tem que ter essa Eu tô informação. Eu tenho que ter falando. essa informação para não ficar defendendo um cara que não aguenta. Não adianta, não adianta você aviso. sustentar. É a mesma coisa, a coisa do Renato Augusto. Você pega o principal jogador do time e formata a base do trabalho em cima de um jogador que vai jogar menos de 50% dos jogos. Não dá para o São Paulo ficar pensando em Rames Rodrigues. Pô, um jogo importantíssimo contra o Flamengo, o cara sentiu ali uma contusão muscular. Não adianta. Mas aí vai votar o Varela, Volta o Varela, o Ayrton Lucas vai pra lateral esquerda. Ortiz e os dois Léo. Não, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ortiz no banco. O Tite tinha que ter colocado o Ortiz para jogar contra o Atlético Goianiense e colocava o Fabrício Bruno na lateral direita. Era simples assim. O Fabrício Bruno já cansou de jogar de lateral direito no Flamengo. Simples assim, mas não. Quis colocar o Vinha, colocar o Ayrton Lucas lá pro lado direito, aonde Mas foi o tinha gol. outro garoto lá. O Everton Araújo também. acabou. Dá Foi chance, uma dá chance pro escalação lateral. estabafúrdia. Aí o meio-campo com o Pulgar. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, né? Espero que baixe uma luz sobre o Tite e ele coloque o Gerson no lugar do Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Aí ele abre o De La Cruz. Abre o De La Cruz, exatamente. Jogando como jogava no River Plate pelo lado direito, né? Amanhã mas- falaremos mais desse jogo, porque o Santos contratou o Patrick. Santos contratou o Patrick. E aí, nação flamenguista? Pessoal, o Flamengo se preparando para um grande jogo no Maracanã, né? Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai contar com o apoio da sua torcida. Com certeza aí, no mínimo 40 mil pessoas vai estar no Maracanã apoiando o Flamengo.
A estreia do Flamengo no Maracanã na competição, Campeonato Brasileiro. Ganhou o primeiro jogo, um jogo bastante complicado, pessoal. Bastante tumultuado, né? O Flamengo conseguiu a vitória no final do jogo com um gol de Pedro de pênalti. Naquele jogo, eu não vou citar quem jogou bem, quem jogou mal. Até porque ninguém pode cobrar ninguém, né? O estádio do gramado. A gente não pode cobrar ninguém. Péssima condição de jogo. Palhaçada da CBF. Mas agora o jogo é no Maracanã. Não pode ter desculpa, né, de gramado ruim. Então, o Flamengo eu acho que vai vir com algumas alterações. Varela tá voltando, né? Ayrton Lucas vai para sua posição de origem. Vina parece que não vai para o jogo, né? Devido àquele choque de cabeça. E é um jogo que a gente espera um Flamengo bem melhor, né? São Paulo vem com alguns desfalques, né? James Rodrigues não joga, não vai para o jogo. Então já é uma vantagem para o Flamengo, né? Mas independente de quem esteja do outro lado, o Flamengo tem condições de ir lá, no Maracanã, fazer um bom jogo. E eu acho que esse jogo aí vai ser daquele para os rivais ficar assustado. Anota aí, pessoal. Tito tá com um pouco, vamos dizer assim, com raiva, né? Que a mídia tá criticando que o Flamengo não joga bonito, o Flamengo não vem jogando bem. Concordo. Inclusive a mídia discute porque quando o Flamengo tem um jogador a mais, perde o rendimento. Não vou nem cobrar do último jogo, né? Porque o estado do gramado não favorecia o time mais técnico, né? Mas em La Paz, a mesma coisa. Em La Paz não, no campo do Milionários, né? Eu sei que vão dizer, não, mas tem altitude, tempo de bola, tudo bem. Agora a gente espera que amanhã o Flamengo faça um grande jogo, vença, convença. Eu acho que meu placar vai ser 3-0 para esse jogo. O Flamengo em casa é muito forte, né? Forte mesmo. E a tendência é que o Flamengo ganhe o jogo, né? A gente espera que o Flamengo, nesse início de campeonato, aí, consiga o máximo de vitória. Até porque vai perder muitos jogadores na fase ali de Copa América, né? O futebol brasileiro não vai parar, vai continuar. O Flamengo vai perder vários jogadores, né? Só para a seleção uruguaia são 4. Pode perder mais para a seleção brasileira. Tem Pulgar. Então, pessoal, tem que fazer ponto agora, né? Tem que começar a pontuar. Eu espero que o Flamengo não jogue mais num estado que não tenha condições de jogo, né? A CBF toma as providências. Não só o Flamengo, mas qualquer outro clube do futebol brasileiro, né? Não existe futebol naquele gramado, pessoal. Não existe. E tem informação também aí, pessoal, sobre o caso de Gabigol, né? Pois é. Tem informações sobre o caso de Gabigol, né? A gente vai trazer também para vocês. A gente espera que Gabigol volte logo, né? Até porque é um jogador que faz falta, né, pessoal? É um jogador que faz falta e muito, né? Pedro saiu, não tinha quem colocar, né? Estreou Carlinhos, mas a gente sabe que tem que ir com os poucos, né? Carlinhos é um jogador que tá chegando agora, um garoto jovem. E tem muito a crescer ainda, né? Vamos ver aqui mais algumas informações sobre o nosso Mengão. Coluna do Fla, né? Processo de Gabigol ganha novo capítulo. Vamos abrir aqui, pessoal, para ver o que eu não tinha visto ainda esse assunto, né, essa matéria aqui. A gente sabe que Gabigol tá afastado, né? Fala aqui do processo de que foi julgado aqui no Brasil. O atleta está proibido de jogar, né? Nada demais, pessoal. O processo continua no mesmo, né? Gabigol está esperando a qualquer momento sair o resultado, né? E Gabigol, enquanto não for julgado, espera, né? Espera que a corte, né? O CAIS libere ele, né? Ele está dizendo aqui se vai... Está esperando a qualquer momento se pode decidir se pode jogar ou não, né? Até o efeito suspensivo, né? Até ser decidido se realmente ele vai ser punido ou não, né? Sei que Gabigol é um ótimo jogador, tá fazendo falta. A gente espera... Eu concordo com a punição. Punição em dinheiro para ele, não para o clube, né? E que outra vez ele não venha fazer isso, né? Então é isso, nação flamenguista. Se inscreva aí no canal Fla News.
deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.